Bom dia. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 12, continuando com nossa exposição sobre os dons do Espírito, nossa 26ª pregação nesse tema. Hoje nós vamos ver uma passagem, a passagem clássica, que mostra que o conjunto de dons que o Espírito Santo dá à igreja, ela mostra, indica uma característica da igreja como corpo de Cristo. Então, 1 Coríntios 12, versículo 12, nós lemos assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por ensino aqui profundo, em que o Teu Espírito nos ensina sobre os dons que Ele dá à igreja, fazendo comparação com o nosso próprio corpo físico, para que aprendamos a aplicar muitas coisas que acontecem na nossa vida aqui, às coisas espirituais. Essa aplicação é importante, que façamos de uma maneira correta, equilibrada, nem muito, nem pouco, para que tiremos o melhor proveito realmente das lições que Tu queres nos ensinar, e que a igreja cresça nessa questão de exercício de dons. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Paulo lança aqui a analogia entre o corpo físico e o corpo de Cristo, que é a igreja, enfatizando um ponto básico que ele vai tocar o tempo quase todo ao longo do restante desse capítulo. Um corpo tem muitos membros, ou, de maneira inversa, é necessário muitos membros para fazerem um corpo. Ele bate nessa tecla como se quisesse que isso ficasse bem claro no nosso coração. E quem são os membros do corpo de Cristo? Como passaram a fazer parte desse corpo? Quando isso ocorreu? No versículo 13, nós vemos basicamente essas respostas. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Duas coisas sobre o Espírito Santo no crente. Na conversão, cada crente é batizado, lembre-se que batizar é uma transliteração do termo grego, baptismos, que significa mergulho, a ideia de mergulhar. Então, sempre que falar batismo, lembre-se com mergulho. Cada crente, quando é convertido, cada pecador, quando é feito um crente ou convertido, ele é mergulhado no Espírito Santo, sendo aí a entrada no corpo de Cristo. É através deste mergulho no Espírito Santo. Pastor, explique isso bem direitinho. Não sei. É verdade, muito acima da nossa condição de criar uma teoria dessa, ou explicar detalhadamente. Obviamente isso se passa num campo, numa área muito acima da nossa compreensão, invisível aos nossos olhos, mas é o que a Bíblia nos ensina, mas mostra o que acontece quando alguém se converte, ou uma das coisas que acontecem. É algo muito
forte, muito cheio de atividades divinas que nós não alcançamos bem, mas ensina isto. Então, não é à toa quando vemos uma pessoa que se identifica agora como crente, mudando muito de atitudes, mudando de convicções, mudando de maneira de vida, mudando o linguajar, mudando a maneira de se vestir, mudando as companhias, fazendo parte de organização totalmente esquisita para ele, até aquele ponto, tal de umas igrejas aí de crentes, e um grupo meio de fanático, que para ele era assim, de repente, que fanático nada, é um grupo muito gostoso, especial, é fundo isso. Por quê? Porque trabalho do Espírito Santo, trabalho de Deus na vida, no coração, na alma daquela pessoa. É impressionante como vemos hoje. Ontem tivemos mais uma demonstração cabal disto, lá no nosso evangelismo, e praticamente todos que a gente conversa dizem, eu sou evangélico, ou já fui evangélico, mas eu me afastei. Nunca dizem, me afastei de Deus, me afastei de Cristo. Não dizem, me afastei da igreja, era da igreja tal, e aí fala de uma maneira tão, assim, superficial, que dá pena. A gente quer mostrar, mas não dá em poucas palavras ali, que é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Aí você vê alguém enfrentando uma provação grande, um sofrimento grande, uma dificuldade grande, e realmente passa por aquilo de uma maneira nobre, serena, coisa séria na vida de alguém. Por quê? Então, não é porque saiu da igreja lá, não gostou e deixou para trás, não é. Então, aqui a gente vê que conversão a Cristo, não é que a gente vê aqui, é um dos muitos pontos onde a gente pode ver que a Bíblia está, especialmente no Novo Testamento, ensinando abundantemente. Não é só uma decisão, agora eu vou morar noutra cidade, agora eu vou adotar uma outra religião, a minha avó, que me desculpe, a minha mãe, meu pai e tal, mas eu vou agora para outra religião, porque eu conheci lá alguém de lá, ou porque é perto da minha casa, que eu acho mais legal isso, eu via muitas incoerências na outra religião. Então, são motivações completamente marginais, marginal não é uma palavra boa, paralelas ao núcleo, ao que de fato interessa, que é a questão da conversão a Cristo. Quando alguém se converte a Cristo, não está só mudando de religião, ou adotando um princípio, como um alcoólatra, que resolve, depois de anos de sofrimento e tudo, não bebo mais nenhuma gota na minha vida. Ótimo, beleza. Mas uma decisão pessoal, que envolve seriedade, envolve mente, tudo isso aí, mas que não tem nada de espiritual. Eu não vou mais, pensa lá o adúltero, não vou mais trair a minha mulher, já fiz isso muitos anos, já machuquei muito, acabou, encerrou, pronto, mudei de atitude, mudo até de amizades também, mas não tem nada a ver com a área espiritual, não tem. E uma conversão a Cristo é puramente espiritual, começa como espiritual, depois é que entra na parte mais de pensar, de como vai agir, como fazer, costumes a adotar. Essa é a consequência. O núcleo, se não estiver lá, se não for um trabalho do Espírito Santo, não vai frutificar. Pode ficar 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, se tornar diácono, pastor, fazer seminário, escrever livro, não adianta. Não adianta. Se alguém não foi inserido no corpo de Cristo, mergulhado no corpo de Cristo, que nós não sabemos nem explicar, mas a realidade vai se mostrar através do tempo. É isso.
Então, segundo ensinam aqui nesse versículo, o tamanho do que está escrito aqui. O Espírito Santo passa a habitar o crente. Aqui diz aqui, no versículo 13, aqui não fala em habitação, outras passagens falam, mas aqui fala, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Jesus Cristo disse que o que creria nele, rios de água viva estaria dentro dele, João 7,38, ele entra no interior. Então vocês veem, nesse versículo aqui, que parece um versículo tão simples, né? Tão comum, fala que nós somos mergulhados no Espírito e nós fomos dados beber do Espírito. Quem mergulha tem água ao lado, ao redor dele. Mergulhou dentro da água, tem água por cima, por baixo, por todo lado. Quem bebe tem água dentro. Então o Espírito Santo está fora por todos os lados e dentro. Neste versículo nós vemos aqui duas analogias do Espírito Santo com experiências que nós temos ao nosso redor. É mergulhado nele, ou seja, o Espírito Santo o cerca por todos os lados e é dado de beber do Espírito Santo. Ele entra no interior do crente. Então, ficou por fora, por dentro, de todo jeito ele passa a pertencer ao Espírito Santo. Interessante é que é uma palavra que virou quase proibitiva para nós usarmos, mas tem todo o sentido de dizer, um crente é totalmente possuído pelo Espírito Santo. Eu digo que a palavra é desagradável, porque a gente usa muito para o aspecto de endemoniamento, e a gente usa, a língua tem essas coisas, reserva certas palavras para um certo uso, e fica difícil usar para outro sentido, porque vem logo a ideia, o outro, né? Mas tem todos os sentidos. Mas não vai andar dizendo por aí não, que talvez as pessoas não vão entender bem, né? Mas teologicamente é completamente apropriado, sim, um crente dizer que foi totalmente ou está possuído pelo Espírito Santo no melhor sentido que esse termo pode ter. Então, quem faz parte do corpo de Cristo? Cada crente. Como entrou nesse corpo? Pelo batismo no Espírito Santo. Foi mergulhado no Espírito Santo. Alguns usam a expressão batismo do Espírito Santo, porque no grego pode significar as duas coisas, mas alguns, como eu, penso que a ideia de no é muito melhor. Mergulhado no Espírito Santo. E quando a pessoa passou a fazer parte do corpo de Cristo? Quando foi mergulhado no Espírito Santo, ou seja, na sua conversão. O versículo 14 vai detalhar o aspecto da diversidade de membros que formam um corpo, que, como eu falei, é o ponto principal do restante do capítulo 12. Diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ok, sabemos isso até por experiência própria. 15 em diante. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Aqui são dois casos de um certo complexo de inferioridade. Para o dar vida a alguns membros do corpo, e alguns membros acharem que a sua importância é tão pequena comparada com outros membros do corpo, que é como se nem fosse do corpo. O pé acha que não é do corpo, porque não é mão. A mão muito mais visível, mais delicada, mais complexa, poderíamos dizer mais nobre. Aí o pé pode dizer, não chego nem perto da importância de uma mão dessa aí, então não sou do corpo.
complexo. Aliás, os reis que eram conquistados antigamente, tinha uma coisa que quem conquistava fazia e acabava com o pobre coitado do rei que perdeu. Eles arrancavam o dedão do seu conquistado. Bastava isso, um de cada pé. Pronto, a pessoa ficava totalmente incapaz de dar uma corridazinha, alguma coisinha, era um andar completamente desajeitado, incompleto, como realmente ficassem aleijados. Um dedo eles tiravam. Então, se o pé acha que não é importante, é complexo. Aí o ouvido acha que não é do corpo, porque não é olho. O olho é muito mais bonito, mais belo, e a gente vê que é mais complexo, mais delicado, enxergar, melhor do que ouvir, e pode dizer o que quiser. O ouvido é feioso, a orelha que a gente vê, o ouvido a gente nem vê lá por dentro, o olho é lindo, então tem olho verde, olho azul, olho de toda cor. Aí eu não sou do corpo, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, sou só um mero ouvido. Então Paulo reprova esse tipo de pensamento, obviamente, com base na lógica. Se todo o corpo fosse um só membro, não haveria nem corpo. O corpo todo fosse olho. Não é um corpo. O corpo todo fosse mão. Não é corpo. Então tem que haver o olho e o ouvido. Tem que haver a mão e tem que haver o pé. Independentemente se é mais importante, se não é mais importante, o que o pé está achando lá, o ouvido está achando, é outra questão. Não adianta ir por aí. Complexo de inferioridade não é uma coisa boa, não. Às vezes pode parecer que a pessoa é humilde e coisa assim, mas é bom ser humilde. Mas não confunda uma coisa com a outra, não, porque pode gerar um prejuízo a você próprio. Eu não sou um pregador. Não sei fazer uma pregação. Não sei dar uma aula bonita. Então a igreja não precisa de mim, não. Não sou nada aqui. Não sou pregador. Não sou professor. Vale nada para esta igreja. O versículo 16 diz: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Ou seja, o fato de você achar que porque não é um pregador ou um professor ou coisa desse tipo, quer dizer que a igreja não precisa de você, que você não tem importância nenhuma na igreja, não é fato. Pode achar à vontade, mas você precisa saber que esse seu achar, esse seu sentir, essa sua sensação está completamente errada, sem sentido, porque você faz parte do corpo, talvez seja mais importante, talvez, pode até ser em algumas circunstâncias da igreja, e que naquele ponto, naquela crise, naquela situação, você se torne mais importante, mais necessário do que o outro que está em plena evidência. Ninguém sabe, isso tudo é muito misterioso. O versículo 18 parece ser uma verdade óbvia, mas é um versículo muito importante. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Parece óbvio que Deus é soberano, Deus faz tudo, então não quer dizer muita coisa não. Quer, sim. A posição de cada crente no corpo foi decisão e ação direta do próprio Deus. Isso significa que um crente desanimado pela sua posição no corpo, pelo seu dom ou dons, ou contrariado, é o mesmo que se significa estar indo contra o que Deus traçou, contra o plano de Deus para a vida deste irmão ou desta irmã. É como se estivesse se queixando de Deus, ou no mínimo,
discordando de Deus. Isso não é bom. Deus se enganou, Deus não me ama, não deu os dons que deu para o fulano, para o ciclano, me deixou aqui meio sem importância na igreja. Isso é grave, porque o Espírito Santo distribui o dom ou dons a cada um individualmente como lhe apraz. Então, quando você chega e diz assim, eu não gosto das minhas capacidades ou dos meus dons que Deus tem me dado, Senhor, tu não deu direito, tu errou, ou tu erraste de avaliação. Isso é grave. Você precisa encarar isso se você tem essa sensação, esse sentimento, e encontrar um jeito de estar satisfeito, de estar feliz, no mínimo conformado, mas eu acho que é muito pouco conformado. O crente não é para andar só conformado, quem tem uma salvação em Cristo aí, abundante dentro de si próprio, uma certeza de salvação em tudo, é para andar conformado. Que história é essa? Andar feliz, saltitante de alegria. Então é isso que eu sei fazer? Pois é isso que eu vou fazer na minha igreja, eu vou fazer o melhor possível. Essa é a atitude. Versículos 19 e 20. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então Paulo volta, isso aqui é mera repetição do que ele já tinha dito, Paulo volta a bater na tecla. Um corpo, muitos membros. 21. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Agora, ao contrário, orgulho é um complexo de superioridade. Antes, estava tratando do problema do complexo de inferioridade. Eu não sou isso, sou só isso, então não vale nada aqui. Aqui é o contrário. Os olhos dizem à mão, não precisamos de ti. E a cabeça dizendo aos pés a mesma coisa. Então não é mais necessário usar o argumento de que um corpo não pode ser um só membro. Já foi usado esse argumento, fica implícito. Agora, fala da importância de cada membro, mesmo que não tenham a mesma força, a mesma beleza, a mesma nobreza no corpo. Realmente é triste, basta pensar um pouquinho, uma igreja que tem membros orgulhosos, que desprezam uns aos outros, olham assim de cima para baixo. Eu sou professor na escola dominical, não sou um mero cantor no coral. Que coisa, parabéns, irmão. Aí o outro diz assim, eu sou cantor no coral, eu tenho arte. Não sou professor para dar uma aulinha que qualquer um pode dar. Sacaram? Então, onde é que vai dar isso? Então, cada um arranja um jeito de dizer que a sua capacidade, o seu dom é muito melhor do que o outro. E não é só que é melhor, não. É que não precisa. O olho dizendo para a mão, eu não preciso de ti. Mas que estupidez, seu olho. Não precisa da mão. Diga que é mais bonito, diga que é mais nobre, diga o que você quiser dizer. Mas que por isso não precisa da mão. Que é isso? É uma estupidez. Mas é exatamente o que Paulo diz. Pois é isso que acontece no corpo de Cristo, com os arrogantes, com aqueles que pensam que a igreja não precisa de membro A, ou B, ou C, a irmã fulano, irmão ciclano, fulano não está satisfeito com a igreja, parece que está falando até ir embora, pai, vá, não faz corra nenhuma aqui mesmo. Vixe, fulano está falando que vai embora. Rapaz, ele ensina na escola dominical. Ele prega aqui na ausência do pastor, ele prega. Vixe, está falando de ir embora? Tá. Ele é um instrumentista aqui, que toca vários instrumentos. Ixi, não dá não. O que nós podemos fazer para segurar esse irmão?
Vocês estão vendo? Que atitude triste. Avaliar um irmão em função do que eles... Não é nem do que ele serve, na quantidade de serviço dele, na qualidade, no tipo de serviço dele. É um serviço nobre, é um serviço não nobre. É um serviço que vai fazer falta, é um serviço que não vai fazer falta. Olha, uma igreja que tem esse tipo de pensamento lá no pastor, pastores ou líderes, está muito mal. Porque não é para ser assim. 22 em diante. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disto. Vamos parar aqui. 3 tipos de membros menos favorecidos Paulo cita, mas lembrando sempre que são importantes de qualquer forma. Os que parecem ser mais fracos, mesmo assim são necessários. Então, compare a delicadeza de um olho com a robustez de um ombro. Passa um pedacinho da unha dentro do seu olho. Você não gosta nem de pensar. Agora, um ombro, alguém pode chegar e pode bater no ombro. Você nem sente direito. Fraquinho o olho, nesses termos. E o ombro forte. Vai comparar? O olho não é necessário por isso? Talvez Paulo estivesse até pensando em órgãos internos que eram invisíveis a nós, mas vitais. Aí no segundo ele diz, os parecem menos dignos, mesmo assim damos muito maior honra. Não sabemos exatamente o que ele estava pensando. Aqui, alguns sugerem o torso, que é onde a gente cobre de roupa, não se sabe. No terceiro, fica mais claro, é o que não são decorosos, podemos até achar que o 2 e o 3, ele estava pensando no mesmo tipo de órgão, mas não são decorosos, como Paulo diz, mesmo assim revestimos de especial honra. Isso aqui é óbvio, são membros que o pudor não nos permite mostrar. Aí é claro o que ele está pensando aqui. Então, porque o pudor não permite mostrar, nós temos que mantê-los escondidos. E para isso, nós revestimos. E ao revestir, está mostrando honra. Uma roupa bonita, que combina e tal, dando honra àquela parte e que não pode nem mostrar. Não são decorosos, um aspecto negativo, mas terminam cobertos de honra, que é a coberta da roupa. Tudo olhando para o mesmo argumento. O mesmo argumento. Os membros nobres não têm de nós, aparentemente, nós tratamos todo o corpo em função do que é apropriado. Não é questão de importância de ser necessário ou não ser necessário. Eu nunca cubro o olho de nada, óbvio. Nós nunca cobrimos o olho de nada, né? Mas cobrimos outras partes do corpo sempre. E aí? Então, o que a gente cobre tem mais honra do que o olho. Tem um certo sentido. Então, é mais importante? Não. Quando parte para a questão de importância, de ser melhor do que o outro, aí Paulo arrasa. Ele vai por todos os lados, se possa imaginar, ele cerca com os argumentos. 24, segunda parte. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo.
interessantíssimo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Nessa primeira frase aqui no final do 24, ainda fala de corpo físico, que serve de aplicação para o espiritual. Deus coordenou tudo de maneira balanceada. Então, no corpo físico, ele já explicou que mesmo com menos honra, Deus quis que eles recebessem honra. No corpo espiritual, ele não explica exatamente como, mas deixa claro o princípio de que os membros aparentemente são sem importância, Deus quer e providencia para que recebam honra e atenção. Esse equilíbrio entre os membros visa evitar a divisão. Membros mais dotados esnobando os menos dotados. E membros menos capacitados com inveja e ciúme dos mais capacitados. Com todos sabendo a importância e a dignidade de cada um, haverão de cuidar uns dos outros. Se você olhar para o irmão ou irmã e pensar que ela não tem muita importância, saiba que para Deus, ele ou ela tem sim importância, tem o lugar escolhido para ele ou para ela na igreja, e é você que está correndo o risco de dividir a igreja. Fuja desse tipo de pensamento, sempre. E a tendência é grande, porque nós somos julgadores de marca maior, julgadores ruins, julgadores de ver. O coração ninguém vê, né? Então a gente acha que vê, julga que vê, aí vê um comportamento externo que muitas vezes nem reflete o interno, a pessoa está sofrida, aí vira mal-humorada. Ou a pessoa, por não ter uma capacidade tal na igreja, você não tem capacidade de perceber que o que ela sabe e pode fazer, está fazendo, está sendo muito útil à igreja, mesmo que você nem saiba e nem vê, mas o que é visível, aí você vê. Não é assim que se vai avaliar ou julgar. Versículo 6, 26, já encerrando. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. A união entre os membros do corpo de Cristo deve ser tão forte que o sofrimento de um leva ao sofrimento de outros, dos outros. Chorai com os que e alegrai-vos com os que se alegram. É isso aí. Este exemplo nós temos de uma maneira perfeita no corpo. Uma infecção no pé traz febre. Uma febre não só no pé, mas no corpo todo. Todo o corpo fica quente. Traz moleza. Todo o corpo fica mole. E torcer para que essa infecção no pé não vire uma septicemia. O que é? Quando espalha pelo corpo a infecção e muitas vezes mata. E começou num pontinho do corpo. Então, isso nós sabemos desde pequenos, que quando um corpo sofre, todo o corpo, um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Então, Paulo diz, na igreja, é para ser assim. Ah, pastor, meu com esse igreja que não é assim não. Mal sabe o nome uns dos outros. Quanto mais os detalhes, como é que está o dia a dia do outro, o sofrimento do outro, a gente não sabe não. Chega lá em cima da hora, sai depois, acabou, a igreja é muito grande, e não tem isso não. Alguma coisa está muito falha nesta igreja, independentemente do tamanho. Tem corpo pequenininho, né? Uma criancinha pequena e tem um gigante de 2 metros de altura. Não é questão de tamanho do corpo, é a saúde do corpo. Então, o corpo de uma criança saudável
vai ter um comportamento tal como o corpo do grandão vai ter também, especialmente em muitas coisas básicas. E uma das coisas básicas de uma igreja é o sofrimento e a dificuldade de um membro afetar os outros. Se não afetar e a igreja passar de maneira desapercebida do problema de um, não está muito ligando para o problema do outro, essa igreja não está bem, está fora do que Deus quer. E claro, um dos pontos mais práticos que nós temos para que esse aspecto da igreja seja saudável é o quê? É a comunhão uns com os outros. É a comunhão. Aí é onde entra a importância enorme da comunhão. Já pensou em sair de casa e deixar o dedo? Hoje não vai ser muito conveniente para os ouvidos, vai ter um barulho danado onde eu vou, me convidaram, eu não posso deixar de faltar, vai ser um barulho, não vou deixar os dois ouvidos, não tolero barulho. Pode arranjar uns tampões aí e tal, mas o seu ouvidinho vai. E seu pé vai. Para onde você for, o seu corpo vai. Uma igreja é para ter essa ideia, a igreja está ali juntinha. Tudo bem, tem encontro tem as criancinhas, tem encontro de casais e tal, mas de uma maneira altamente setorizada e provisória. Porque na realidade mesmo a igreja está junto ali no dia a dia, na semana após semana, nos domingos, no caso quarta-feira, que é a rotina da igreja, juntinha ali. E nessa rotina vai se conhecendo, ora pelo outro, e pergunta como é que está a outro, visita a outra, e aí vai junto. Essa ideia de corpo. Então, 27. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Aqui é o resumo. E em conjunto nós somos privilegiados em sermos membros individualmente, membro deste corpo local, chamado Igreja Batista Luz do Mundo. Acho que a nossa igreja tem essa noção. Acho que nós somos harmoniosos, trabalhamos, estamos ligados nisso, conscientes da importância, procuramos melhorar o tempo todo para sermos uma igreja útil a Cristo, eficiente, harmoniosa, agradável, um corpo saudável. Então, vamos continuar assim e extremamente atentos para qualquer vírus que entre aqui, bactéria, qualquer coisa que venha estragar a nossa união. Estou falando, obviamente, em vírus espiritual, bactéria espiritual, em tentações, em investidas do diabo, porque ele não gosta dessa união e dessa harmonia, mas o Espírito Santo, como gosta, para honrar o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, a nos envolver mais com a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.